E agora eu vou falar de um caso absurdo. Um homem de 55 anos foi detido em Varginha, suspeito de abusar sexualmente de uma menininha de 10 anos. Isso aconteceu no bairro Corsete. Segundo a polícia, foi a nora dele que descobriu os abusos. Ela pediu o celular emprestado para fazer uma ligação e viu várias fotos da menininha de 10 anos nua. As imagens foram feitas enquanto a criança dormia. A menina mora na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. E os pais dela seriam amigos do suspeito. Ela teria vindo sozinha a Varginha para passar férias. O homem foi levado para a delegacia. Não se sabe por quê, ele foi ouvido e foi liberado. O Matheus Monteiro vai trazer todos os detalhes dessa história no bairro Corsete, em Varginha. Balança aí. As denúncias são graves. Fotos íntimas tiradas sem o consentimento da vítima e abuso contra uma criança de apenas 10 anos. O suspeito é um homem de 55 anos, morador dessa rua do bairro Corsete, em Varginha. A criança não é parente dele e os abusos estariam acontecendo na casa onde ele vive com a esposa e os filhos. Toda essa história começou há uma semana. Foi quando a nora do suspeito, uma jovem de 25 anos, estava na casa dele e pediu o celular do sogro emprestado para fazer uma ligação. Depois que ligou, ela, por curiosidade, resolveu abrir a galeria de imagens no celular. E foi nessa hora que ela encontrou as fotos e vídeos que o homem tinha feito da criança enquanto ela dormia. Tinha bastante fotos dele tirando a roupa dela, tinha foto de partes íntimas dela, acarícias e tal. Tinha algumas fotos que registravam esse fato. Assustada com o que tinha acabado de encontrar no celular do sogro, a jovem mostrou tudo para a irmã mais velha. Apesar de revoltadas, as duas preferiram não levar o caso à polícia imediatamente. Ela estava aguardando ter convicção realmente do fato acontecido, para não ser injusta, e também verificando se ia evoluir, se ele ia parar, se foi um fato esporádico ou se ia ter uma continuidade. Até que no último fim de semana, finalmente, o caso foi denunciado. Duas equipes da PM foram até o local indicado pela denunciante e abordaram o suspeito. Na hora da abordagem, como é que foi? A polícia teve que entrar, teve que chamar ele? Não, já estava na porta se aguardando, estava tranquilo, desbloqueou o telefone para as mensagens, estava tranquilo. Foi réu confesso, falou das mensagens, que realmente tinha feito isso. O homem, que disse ser microempresário, não conseguiu justificar as fotos e foi preso. Não sabe o que deu na cabeça dele. Foi essa a justificativa dele? Sim, foi essa a justificativa. Segundo a polícia, a menina não tinha qualquer conhecimento do que estava acontecendo. A criança até ficou um pouco triste, né, quando ele foi conduzido, porque ele já tinha uma afetividade, mas a criança também não sabe o que estava se passando. Esse fato, para ela, estava sendo inconsciente. Na rua onde tudo aconteceu, nós conversamos com várias pessoas. Algumas dizem desconhecer o fato e logo fogem da conversa. Outras preferem não comentar. E poucas toparam nos contar alguma coisa. Mas, no entanto, sem dar qualquer tipo de entrevista. O motivo disso é o medo. Medo porque, de acordo com essas pessoas que nos falaram alguma coisa, o suspeito, o acusado nesse caso, é um traficante de drogas aqui no bairro. Pessoa conhecida e perigosa. Sobre essa menina que teria sofrido o abuso, essas pessoas nos disseram que ela chegou aqui na rua, na casa do suspeito, há aproximadamente um mês. Mas ninguém soube nos dizer o grau de parentesco ou se há de fato algum parentesco entre ela e o acusado. Nós conseguimos uma informação com pessoas de fora aqui do bairro de que esse homem teria uma casa na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, e que essa menina seria a filha de um casal que mora na casa
ao lado. Ou seja, um casal de amigos do acusado. Ela veio passear, inclusive ela estava no quarto dele, dormindo no quarto dele com a esposa e tal. Ela veio passear, dormindo no chão no quarto dele. O artigo 241 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que oferecer, trocar, disponibilizar, divulgar ou armazenar qualquer tipo de foto, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança é crime, passível de pena de 3 a 6 anos de prisão. Apesar disso, o suspeito foi levado para a delegacia de Varginha, prestou depoimento e foi liberado em seguida, pelo fato de o celular que foi apreendido ainda não ter sido periciado. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar, que foi procurado pela nossa produção, mas informou que não irá comentar nada sobre o caso. Segundo moradores do bairro Corsete, a menina já foi vista na casa do suspeito novamente no último final de semana, inclusive convivendo com ele.